Eu quero dizer que se o Palmeiras ficar fora do Campeonato Paulista, é um dos maiores vexames da história do clube. É verdade. Um dos maiores vexames da história do clube. E o Abel é um grande incoerente. Por quê? Quando ele aponta o dedo para os jornalistas, vocês não dão valor pro nosso tricampeonato paulista. Eu dei. Você que não dá, Abel. Porque foi um tricampeonato inédito. E você é o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. Já foi melhor. Ainda é, mas já foi melhor. Já foi bem melhor. Agora, você está dizendo que o Paulista não tem importância. Você é um incoerente. Semana que passada. O Corinthians e o Santos precisam mais do semana título do que o passada Palmeiras. você reclamou que a imprensa. Não é uma mentira. Não, ele né? não tá mentindo Mas não nessa precisa analogia. falar Mas isso semana também. passada ele reclamou da imprensa que a imprensa não valorizou o tricampeonato paulista. Agora ele está dizendo que o Tetra não interessa. Não tem como entender. Se eu sou a Leila, eu dou um puxão de orelha nele. Vem cá, onde é que tu anda, cara? A Leila, não. A Claro Leila que eu vai tô puxar a fazendo. orelha da Abel. O Anderson Barros parece o Buda, né? Espera aí, gente. Mas é o não seguinte, dá uma ó. entrevista, faz Mas nada. é o seguinte, tudo bem, a gente sabe, ontem ele reclamou de reforço, todo ano ele reclama de reforço. Realmente o Palmeiras perdeu jogadores, tem que ter mais jogadores. É fato, isso a gente sabe. mais O ou menos centroavante, também, não é desse pera aí, jeito aí. calma. Não é desse Centroavante, jeito aí. a gente sabe que tem a questão do centroavante. Agora, com esse time que o Palmeiras tem aí, com esse elenco atual, é obrigação de se classificar Claro para as que quartas sim, de final. óbvio que é. Porque esse time, esse elenco, é mais do que suficiente para terminar entre os dois do grupo e ir para as quartas de final. Então, não se classificar realmente é um vexame, Pretzel. Aí tudo bem, vai falar depois do Brasileiro, Libertadores. Isso é outra O Palmeiras coisa. precisa Isso é outra- de reforços. Vai ficar um claro. mês parado se cair fora. Mas Um mês agora, com esse time aí, o time que começou ontem o jogo, não precisava nem do Estevão. Esse time tem obrigação de se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista e vai ser um vexame se Outra não se coisa, o Abel ele classificar. tá reclamando, e eu acho que com razão e até certo ponto, porque a diretoria do Palmeiras fez praticamente tudo que ele pediu. Várias contratações passaram pelo filtro do Abel Ferreira. Eu vou dar um exemplo aqui, o Giai. Quem pediu o Giai? Não foi o Barros. Foi o Abel Ferreira que deu a canetada. E por o uma aval. fortuna, uma Uma fortuna. fortuna, 40 milhões de reais, se eu não estou equivocado. fortuna. Entre outros jogadores que o Abel pediu, e esses atletas chegaram. Agora, o que não chegou é o centroavante. E a Leila deu uma entrevista extremamente preocupante ontem, falando o seguinte: eu não caio na pressão da torcida, não caio na pressão da imprensa. Só que assim, Leila, me desculpa, você não tem um pingo de humildade pra enxergar que você não entende bulhufas de futebol. Você pode entender de administração, de dinheiro, mas de futebol você não entende. Que até um peixe beta tá falando que o Palmeiras precisa de um centroavante. Mas peraí, você acha que não. o senhor- Você é uma gênia, ô Leila. O senhor é incoerente, porque até o outro dia o senhor estava elogiando a Leila Pereira. Não, mas são ótima duas coisas presidente, diferentes. grande presidente. acabei- são ou ela, duas é, coisas ou ela é boa diferentes. presidente ou ela não é boa São presidente. Mas aí eu vou ter que desenhar pra você. Se Não. você tiver com dificuldade, O eu vou te senhor tá explicar. criticando a Leila, até o outro dia ela era uma faz boa bem ao presidente. Palmeiras, ela é uma boa presidente na parte administrativa. Administrativa. Agora, pra entender de futebol, me desculpa, Leila, não é o teu ramo de atividade. Futebol não é o teu ramo. A administração, sim. E eu acho que ela faz bem ao Palmeiras, bem ao futebol brasileiro. Agora, vocês querem me vender a ideia que a Leila entende de futebol? E não é porque é mulher, que nem vieram falar comigo na rede social que eu critiquei ela. Ah, é porque é mulher que não entende de futebol. Por favor, que discurso vazio. Não tô analisando gênero, se é mulher, se é homem, se é hermafrodita, que é o raio que o parta. Eu tô analisando só o conteúdo. E que de futebol, a Leila não sabe nada de bola. E tá comprovado depois da entrevista de ontem. Mas quando você vai analisar o que um presidente faz, no caso a presidente do Palmeiras, você tem que analisar o todo, né? Então não dá pra depende falar da que ela é uma análise. grande presidente. Não, depende da análise. Porque se ela administra o clube como um banco, mas ela não sabe usar o dinheiro para reforçar o time que precisa de um camisa número 9, então ela não é uma boa presidente. Não, ela é uma boa presidente, porque então ela há uma trouxe... incongruência aí, né? Concorda? De quem? Na tua análise. Não, não tem análise incongruência nenhuma. Eu tô sendo o mais transparente possível O aqui. mínimo que ela tem que fazer bem eu feito tô sendo é muito administrar claro, bem Quesada. um clube que, inclusive... Então pronto, você tá quando concordando comigo. Quando chegou pra ela esse clube tava ok. Ok. Eu queria ver a Leila pegar o clube quando o Paulo Nobre... Não, bem, isso é outra Pegou- coisa. Não, Paulo não, é a Nobre mesma salvou o coisa. Não, não é a mesma Salvou, coisa. Paulo. É outra Opa, coisa. É outra coisa. Não dá pra gente fazer essa análise. tinha luz atrasada. Tudo bem, exatamente. Sim, sim. Mas vem cá, Pegar um clube agora voando a também. administração da Leila é ruim? Mas em que aspecto você tá falando? Do aspecto administrativo. No administrativo. geral, No futebol você tem tem que coisas, analisar, analisar o a geral, administração dela Eu no analiso todo. como eu quiser. No todo. Não, eu Claro. analiso a parte Ela é administrativa presidente do dela Palmeiras. e ela Você tem não o tem que fazer. e ela tem uma pessoa pra comandar o futebol.
É isso que eu tô A falando. gestão O Barros, dela é boa. Ela A é gestão dela é presidente do boa. Palmeiras, Ela é boa. claro. Sim. Você vai contar os títulos que ela conquistou. É boa a gestão. Boa Não, eu gestão. tô- por isso que eu tô falando isso. Só que aparentemente Mas vocês não estão é indo no perfeita. oposto. Não, é por isso que eu fiz a minha crítica aqui. A Leila, a presidente, ela tem que cuidar da parte administrativa do clube. E isso ela faz muito bem. A gestão dela é boa. Agora, a parte de departamento de futebol, ela tem gente que deveria ser capacitada para poder fazer isso. Barros, entre outras pessoas. O Gagliotti teve, Cícero Souza, Matos, entre outras pessoas que passaram por lá e ajudaram. Agora eu pergunto, quem é o homem forte do departamento de futebol do Palmeiras? É o Anderson Anderson Barros. Barros. Cadê É o o Anderson Barros? Barros. Cadê o Barros? Mas então, mas Não olha, dá Cadê uma o Barros? entrevista. Uma entrevista ele não dá. olha só. Não dá uma entrevista. O Palmeiras, se a gente analisar o todo, a administração da Leila Pereira é boa. boa. Ela conquistou títulos, ela teve conquistas relevantes. Esse ano aqui tá preocupante. Realmente tá preocupante. Agora, o Palmeiras vai Não, ficar mas esse está mês preocupante parado. por quê? Está preocupante Por porque quê? falta futebol e iniciativa. Então. Faltam ideias no departamento de futebol. Tomar Vem cá, leitura. anunciaram o Facundo Torres, que tu até gostou da contratação, um jogador comum, viu? Bem comum. Orlando City, né? Ô, Major Bretson, League Soccer, peraí. certo? Bretson. Jogador comunzaço, o Facundo Torres. Bem comum, 10 milhões de dólares, certo? Aliás, hoje o Christian Oliveira... Mas qual foi o grande jogador que o Palmeiras contratou craque nos últimos tempos? Felipe Anderson. Ah, não, é craque. Não é craque. Não. Felipe Anderson Só tô é um Felipe assunto Anderson, para grande debate, hein? Pra Felipe grande Anderson debate. tá parado. Aí o Todo Maurício, mundo- todo mundo Maurício esse aplaudiu. ano que começou Todo a mundo jogar um aplaudiu. pouquinho Todo de mundo bola. aplaudiu o Todo mundo Felipe aplaudiu. Anderson quando Sim, chegou. mas não tá então. jogando. Tudo mas bem, não tá o jogando. Maurício temporada passada também não tava. O e agora Maurício tá. agora que começou a jogar bola. Ué, Então mas qual Todas acho foi que o o grande? Paulinho é a grande. Das últimas, que é a Quem? principal, Tu Paulinho. pagaria 18 de euros no Paulinho? Eu não pagaria. Nem a Pagaram pau. quanto? Não, e pagaram 25, porque tem o Gabriel Menino e tem o menino lá. O Patrick. Anderson veio por Juntando tudo, Felipe Anderson veio sem custos. Sem Estava custo, livre. né? Mas o salário é alto, né? O salário Teria não. O Paulinho vai contratado. ter que voltar a jogar agora, né? Imagina-se que vai jogar. Cara, hoje o em Grêmio, grande só pra tu nível. pegar a Major League Soccer, da onde veio esse Torres aí, tá? O Grêmio apresentou hoje o Christian Oliveira, certo? Que tava jogando o Los Angeles Galaxy, que é o mesmo campeonato do Facundo Uruguai. Torres. Major League. Sabe o que ele falou? Eu enchi o saco pra vir jogar no Brasil. Os caras, por quê? Porque aqui se joga bastante. Aqui se joga bastante. Apareceu um jogador que valoriza uma Jogaram quantidade bastante, de jogos é isso. interessante. Que na Major League Soccer é um jogo por semana, treino certo, não muito intensos. A vida, né? Vida maravilhosa, vive na Disney. Então, tô dando um exemplo só. Então o cara chegou em Porto Alegre e disse assim, ó, enchi o saco pra... Não disse nessas palavras, mas disse, eu tô aqui no Brasil também porque aqui se joga bastante futebol. Aqui se joga. Acabou com o verbo poupar também da tese, né, dos... Tem que poupar, não pode jogar, tem que tirar, não sei o que e tal. Pô, Você viu a segunda frase dele? qual? Liguei pra Bielsa, consultei o Bielsa e o Bielsa falou, sabe o quê? Vai. Pode jogar no Brasil porque a Liga Brasileira tá em alto nível. Ou seja, continua no radar para disputar Mas uma claro. Copa Não, mas do se Mundo. você for ver, Mas eu me arrisco a dizer que é o campeonato melhor, é muito equilibrado. o melhor muito campeonato brasileiro disputado. dos últimos tempos nós teremos essa temporada. Por isso